Olá, meu nome é Lívia Aparecida de Almeida e Souza e é um prazer muito grande de estar com vocês no 26º Congresso Internacional de Educação à Distância. O tema que será abordado hoje é sobre letramento crítico na construção de uma política educacional responsiva do profissional militar. Inicialmente, devo me apresentar. Sou professora há 16 anos da Universidade da Força Aérea e hoje atuo no Centro de Educação à Distância como professora, tutora, conteudista, design educacional, coordenadora de disciplina de cursos. Faço parte de 2 grupos de pesquisa na UFRJ, onde estou fazendo meu doutorado no Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada. O primeiro grupo trata sobre linguagem, educação e tecnologia, o LinkNet, liderado pela minha orientadora, professora doutora Kátia Tavares. Já o segundo, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola de Vygotsky em Linguística Aplicada, é liderado pelos professores doutores Adolfo Tanzi Neto e Cristine Nicolaides. Para organizarmos nossa apresentação, seguiremos esta trilha. Apresentação do propósito dessa discussão, com uma reflexão crítica sobre as políticas educacionais, com foco na institucionalização da educação à distância no contexto de pós-formação militar. Mostrarei, numa segunda parada, o contexto estratégico, a visão estratégica da FAB para o futuro, a partir do conceito da dimensão 22, que tem como objetivo controlar, defender e integrar os 22 milhões de quilômetros do espaço nacional brasileiro. Numa terceira parada, mostrarei o embasamento teórico, metodológico, a partir de uma pesquisa crítica de colaboração entre militares e civis, com uma perspectiva do materialismo histórico dialético, tendo como a teoria da atividade a unidade conceitual de análise. Como resultados e impressões, finalmente apresentarei a rede dos sistemas de atividades interconectados, apresentando o resultado da institucionalização da educação à distância no âmbito da diretoria de ensino da aeronáutica. Nossa mente é mediada por signos, sejam eles verbais ou não verbais. A compreensão de sentidos está relacionada às nossas práticas sociais, históricas e culturais. O termo multiletramento crítico ajuda-nos a entender os novos signos, os novos sentidos que circulam na contemporaneidade. Essa construção de sentidos advém das relações sociais e das necessidades que surgem para serem negociadas, não simplesmente das convenções expostas em documentos. Para se efetivar a política educacional responsiva da institucionalização da educação à distância no âmbito do sistema de ensino da aeronáutica, a comunidade de prática precisa introjetar e ver sentido nos novos signos que circulam no nosso contexto. Por isso, que o propósito deste trabalho é identificar o termo multiletramento crítico como um instrumento e resultado desencadeador de uma política educacional responsiva propiciada pela institucionalização da educação à distância no âmbito do sistema de ensino da aeronáutica. É importante contextualizar este propósito num contexto estratégico. Esta dimensão 22, esse conceito, ele surge a partir da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco. São documentos vindos do Ministério da Defesa que orienta as ações e os objetivos estratégicos para o futuro das Forças Armadas. E como que essa visão pode colaborar para contribuir com as ações que estão ocorrendo hoje? Então, numa perspectiva sócio-histórica cultural da atividade, como um sistema contraditório, fluido, fragmentado, ou seja, dialético, buscou-se analisar as demandas legais por capacitar recursos humanos, pessoas, para o desempenho de tarefas muitas vezes não planejadas, como hoje nós podemos ver no contexto pandêmico do coronavírus. Não foi planejado a gente agir em situações tão adversas,
Mas capacitar pessoas vai muito além de implementar tecnologias ou plataformas educacionais digitais de última geração. Com realidade aumentada ou inteligência artificial, capacitar pessoas requer literalmente o letramento crítico, uma vez que são vários signos que circulam e transitam no ciberespaço. Requer uma consciência situacional e de responsabilidade dos participantes para uma transformação que leve em consideração a tradição, sim, mas com foco na inovação de práticas, de relacionamentos e de soluções criativas, flexíveis, inéditas, diante das constantes ameaças deste mundo em total descontrole, como já apontava Giddens. E como isso tudo começou? Este lugar chamado UNIFA, que eu mostro aqui, é onde foi implementado o primeiro centro de educação à distância no âmbito da Diretoria de Ensino da Aeronáutica. Primeiramente, devo esclarecer que a teoria da atividade que fundamentou este trabalho pode ser compreendida como uma unidade conceitual de análise. Por isso, ela é teórica e metodológica ao mesmo tempo. Para situá-los, apresentarei de modo breve as 4 gerações que tem como fundador Levi Vygotsky. Primeira geração que Vygotsky, que a gente pode apontar, Vygotsky traz o termo de mediação, que quebrou com a tradição da teoria de aprendizagem comportamentalista que focava a questão do estímulo e resposta, uma vez que destaca a linguagem, uma linguagem situada historicamente, culturalmente, como mediadora das interações e situações de aprendizagem. Então, não é algo neutro. A linguagem, a língua, a palavra, o signo, não é neutro. Na segunda geração, Leontiev, Luria e outros colaboradores de Vygotsky colocam o foco nas práticas coletivas, trazendo novos elementos mediadores da interação, tais como as regras estabelecidas pela comunidade, que são os envolvidos, que são os participantes, e a divisão de trabalho. A terceira geração, em que Engström traz a ideia de sistema de atividade em rede, interconectados, tendo como um objeto, o objeto compartilhado por vários sistemas de atividade que surgem da necessidade de expansão e ressignificação de práticas coletivas. Nada é previsível ou prescritivo. Tudo está interconectado e em transformação. Isso ocorre como um movimento contraditório, multivocal, fragmentado, fluido, e ele é coletivo. Como diz a professora doutora Kátia Tavares, minha orientadora, a realidade sempre irá se sobrepor, pois é na dialética que há uma síntese e novas necessidades surgem e desestabilizam o sistema e novos sistemas surgem a partir de então. Eu focarei a terceira geração, porque a quarta geração, Engström, Sanino e outros pensadores da atualidade focam na questão da agência. Na minha tese de doutorado, eu vou expandir melhor essa ideia. Mas para este contexto de institucionalização da educação à distância, vamos ficar atentos à quarta geração. A terceira geração. Me perdoem. Então, tomando como pano de fundo a terceira geração da teoria da atividade, vamos buscar compreender o termo multiletramento segundo o grupo de Nova Londres, Cope e Calantes, como um conjunto de estratégias de comunicação flexível e variável que necessita, sim, a aprender a desenvolver competências culturais para a construção de significados sociais reconhecíveis por meio de tecnologias. E a gente entendendo aqui tecnologias no plural, pois tudo é interpretado. Uma imagem, uma escrita, um vídeo, uma seleção de ícones, tudo é interpretado. Nossa pesquisa é de cunho interpretativista,
porque faz parte de uma pesquisa crítica de colaboração, ou seja, a pesquisadora e os participantes intervêm na realidade para mudar algumas situações. Primeiramente, fizemos um levantamento de questões que nortearão a investigação, já que temos uma perspectiva sócio-histórica cultural da teoria da atividade, como já dissemos anteriormente. Ainda na apresentação dos resultados e impressões, a imagem busca, de modo didático, ilustrar os movimentos de construções de sentido ao observarmos os sistemas de atividade em rede, que busca como resultado a institucionalização da educação à distância a partir dos contrastes e conflito entre teoria e prática, na busca de uma política educacional responsiva do profissional militar. Vimos inicialmente o sistema da atividade 1, que tinha como meta capacitar por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Vimos que o instrumento mediador era implementar o SEAD, então tudo girava em torno disso, por meio dos participantes numa pesquisa multidisciplinar, que tinha como objeto a construção de cursos e disciplinas em EAD. Novas divisões de trabalho, regras surgiram para atender às necessidades da comunidade em foco, que era a Universidade da Força Aérea, UNIFA. A partir dessas divisões de trabalho e de regras, foi levantada a necessidade de se construir um conceito de letramento crítico, uma vez que novas tecnologias, novos comportamentos e relacionamentos surgiram a partir dessas interações. Com este entendimento, foi constituído um grupo de trabalho para discutir os termos de o que seria um letramento crítico e digital e assim formalizar por escrito num documento institucionalizando a educação à distância no âmbito da diretoria de ensino da aeronáutica. Mais para frente, essa institucionalização no âmbito da diretoria, ela se expandiu num outro objeto que se tornou mediador para a construção de novas formas de divisão de trabalho e novas regras de participação para a institucionalização da educação à distância no âmbito do sistema de ensino da aeronáutica, mais alinhada àquela concepção inicialmente falada, que é a dimensão 22, que está relacionada ao Ministério da Defesa, que é a capacitação de recursos humanos. Então, nós vimos no Sistema 3 essa expansão da educação à distância, dessa institucionalização para a FAB, a enxergando como propiciadora de novas práticas educativas de forma responsiva e também capacitando de forma mais eficaz, criativa e flexível o profissional militar no século XXI. Para concluir essa apresentação, deixo essas palavras finais. Não devemos nem sacralizar, nem demonizar a educação à distância, mas antes enxergá-la numa perspectiva crítica, reflexiva e responsiva, como propiciadora de novas relações sócio-históricas e culturais. Porque a educação à distância, é fruto do nosso tempo e espaço, e essas relações, elas são co-construídas cotidianamente, vindo das necessidades profissionais e da própria vida. Gostaria de agradecer por participar do 26º Congresso Internacional de Educação à Distância. Muito obrigada pela atenção e por participar deste momento histórico com vocês. Obrigada.